Bom dia. Hoje a nossa conferência vai ser sobre trauma abdominal. É um tema bastante relevante no atendimento a paciente politraumatizado, principalmente quando nós avaliamos o C do ABCDE. Falar em trauma abdominal tem sua importância, porque ele causa uma hemorragia, pode causar uma hemorragia muito grave, sendo uma das principais causas de morte nas primeiras 48 horas, certo? Também o trauma abdominal ele é responsável por um percentual muito alto de mortes tardias, principalmente devido a perfurações de vísceras ocas, que quando ocorre essa perfuração, ou muitas vezes no primeiro momento você tem poucos sintomas, mas que com evoluir, com contaminação progressiva da cavidade abdominal, a gente tem uma peritonite e muitas vezes esses pacientes evoluem com sepse abdominal e morte, né? Estima-se que a lesão abdominal ela seja responsável por 20% das mortes associadas ao trauma. Então, a gente vê a relevância tão importante desse tipo de trauma no atendimento ao politraumatizado. Então, é um tema bastante relevante, é responsável por mortes não só imediatas, principalmente por sangramento, como também pelas mortes tardias relacionadas à sepse abdominal. Com relação ao mecanismo do trauma, é importante entender o que aconteceu no momento do trauma para poder entender o que se passa com esse paciente. Então, o mecanismo do trauma é um importante marcador no trauma abdominal e muitas vezes aquelas lesões que estão acontecendo em locais próximos ao abdômen também podem provocar trauma abdominal. Então, assim, lesões que acometem o tórax podem estar associadas ao traumatismo de órgãos abdominais, bem como lesões que ocorrem na pelve também podem estar associadas ao trauma abdominal. Nós, as lesões do mamilo para baixo geralmente estão associadas a uma maior incidência de lesões tóraco-abdominais. Né? Não quer dizer que sempre uma lesão do mamilo para baixo tenha lesões abdominais, mas epidemiologicamente existe uma incidência maior de lesões abdominais quando o mecanismo do trauma ocorre do mamilo para baixo. Bem como na pelve também, as lesões associadas à pelve muitas vezes estão associadas a lesões abdominais, certo? Então, assim, pode acontecer de você ter um abdômen totalmente inocente, você não identificar nenhuma lesão e esse paciente apresentar lesões abdominais por terem traumatismos em regiões adjacentes ao tórax. Né? Então, sempre lesões torácicas e de pelve deve-se levar à suspeição de uma lesão abdominal. Também outra situação é quando a gente tem um paciente com hipovolemia sem evidência, ou seja, já descartou a possibilidade de sangramento no tórax, nos ossos longos, sangramentos externos, né? E esse paciente persiste com hipovolemia. Esta causa da hipovolemia pode ser devido a um traumatismo abdominal, que muitas vezes está recente e você tem poucos sintomas associados a esse trauma. Com relação ao mecanismo do trauma, a gente pode dividir basicamente em dois tipos de trauma: o trauma abdominal, o trauma abdominal fechado e o trauma abdominal penetrante. O trauma abdominal fechado ele ocorre devido à desaceleração, devido à força de compressão dos órgãos sólidos sobre a parede abdominal propriamente dita, e também lesões de cisalhamento, ou seja, lesões que podem, aceleração e desaceleração simultânea, podem gerar traumatismos por cisalhamento. Já o trauma abdominal penetrante, ele não respeita os limites anatômicos e pode acontecer em qualquer local do abdômen. Né? Então, tem que citar esses traumas abdominais penetrantes podem ser por ferimento por arma branca, como por ferimento por arma de fogo.
Com relação à avaliação abdominal, a gente deve estar sempre atento para o exame físico completo, tanto a expensão, a ausculta, percussão, como palpação. Apesar da ausculta e da percussão, ela estarem muito dificultadas, muitas vezes ela não vai ter uma acurácia tão boa por conta do ambiente em que nós examinamos os pacientes. Esse ambiente muitas vezes é barulhento e a gente não consegue uma boa ausculta, uma boa percussão. Então, basicamente, a inspeção e a palpação são as fases mais importantes da avaliação abdominal, certo? E como a gente aprendeu na semiologia, né, o abdômen sempre é uma caixinha de surpresa. Então você deve estar atento para todos os sinais clínicos que podem acontecer. No trauma especificamente, existem algumas situações onde o exame clínico não é confiável, porque muitas vezes o paciente está com o nível de consciência muito abaixado e não vai referir sintomas por conta desse baixo nível de consciência. Muitas vezes o paciente tem uma lesão mais visível em outro local e mais dolorosa em outros locais, em outras regiões, que tiram a atenção do paciente, como o paciente pode ter, por exemplo, uma amputação traumática de um membro, né, um esmagamento de um membro, ou seja, aquela lesão provoca tanta dor, aquela lesão é tão mais evidente, tão mais visível, tão mais intensa visualmente, que o paciente muitas vezes ele não expressa tão fortemente o que ele está sentindo na cavidade abdominal. Outras vezes a gente pode existir estimulação vagal pela própria irritação peritoneal, e essa estimulação vagal ela vai ela vai contrabalancear com os efeitos simpáticos do choque hipovolêmico. Então, muitas vezes, por esse estímulo vagal, você pode não ter o aumento da frequência cardíaca e simular uma não presença de choque, quando na realidade ele está ocorrendo, né? Outra questão é que às vezes nós temos que prestar atenção na evolução das lesões dos órgãos sólidos. Muitas vezes o paciente tem uma lesão subcapsular de baço ou de fígado e no momento ele está estável, mas com a evolução esse hematoma subcapsular ele pode evoluir destamponando e provocando sintomas. Então no início eu posso não ter sintomas, mas depois a gente pode ter sintomas, né? Quem não conhece aquele caso em que o paciente tem um acidente, né? Ele muitas vezes ele ajuda, outro está bem, ele ajuda as outras pessoas na cena do trauma e depois ele passa mal e faz um choque hipovolêmico que algumas vezes até vem a falecer dessas lesões, né? Ou seja, provavelmente uma lesão em dois tempos que a gente refere. O paciente tinha uma lesão subcapsular de fígado de baço, tamponada, e com evolução aquilo ali destampona e o paciente faz um choque hemorrágico, muitas vezes fatal, né? Outra coisa, situação onde o exame físico não é confiável é quando a gente não tem quando o paciente tem uma ruptura de uma víscera oca, né? Muitas vezes a gente avalia esse paciente inicialmente por uma ruptura de víscera oca, ele vai ter poucos sintomas, porque está bem no início, ainda é necessário esse conteúdo intraluminar cair na cavidade abdominal e somente com o tempo, com a evolução, ele vai provocar sintomas de irritação peritoneal e tornar visível o exame físico. Então, o importante é que esse exame físico seja seriado para que a gente possa avaliar as alterações que ocorrem ao longo do tempo. A avaliação do trauma abdominal ele se encontra no C, ou seja, na avaliação da circulação, certo? Por conta dele ser um dos principais locais de hemorragia nesses pacientes. Então, a primeira coisa, as três coisas que nós precisamos saber na avaliação primária com relação ao trauma abdominal: primeiro, se o paciente está sangrando; segundo, é o abdômen o local provável deste sangramento e como podemos controlar essa hemorragia. O paciente está sangrando, então nós temos que procurar o quê?
sinais de comprometimento circulatório. Um tempo de enchimento capilar alongado, geralmente maior do que 3, né? Pele fria e pegajosas, taquicardia, hipotensão sistólica, ansiedade, rebaixamento do nível de consciência, ou seja, todos esses sintomas são sintomas de pacientes que estão apresentando um sangramento e estão apresentando um choque hipovolêmico, provavelmente hemorrágico. O abdômen é o local mais provável? O que é que a gente pode encontrar no exame físico do paciente, na avaliação dele, que pode levar o abdômen a ser a causa provável, né? Pacientes que apresentem contusões, lacerações no abdômen, não só no abdômen, mas como nós já falamos, nas regiões próximas, como tórax e pelve, né? Hematoma escrotal e nos grandes lábios, na avaliação pélvica também levam a gente a pensar que esse paciente possa ter uma lesão abdominal associada também. Ter cuidado para os hematomas nos flancos, né? Também podem ser sinais, né? Sempre avaliar o paciente por inteiro, né? Avaliar o dorso, né? Aquele paciente que apresenta também dor abdominal importante, deve ser considerado o abdômen como local provável desse sangramento. E na avaliação também da pelve, um exame retal com alterações, com sangue no dedo de luva, podem levar a gente a pensar que esse paciente possa ter como foco do sangramento o abdômen. É importante salientar também, gente, que muitas vezes esse paciente ele pode ter a fonte de sangramento sendo o abdômen, mas todos os exames darem negativo, ou seja, o exame físico inalterado, inclusive o FAST, né, que é o ultrassom focado no trauma, né? Muitas vezes o FAST pode inclusive dar negativo e esse paciente pode ter uma hemorragia retroperitoneal. As hemorragias retroperitoneais muitas vezes são foco de sangramento no abdômen, mas nós não conseguimos ver clinicamente esses sintomas, né? Então sempre prestar atenção que um exame físico e uma avaliação clínica inicial do abdômen negativa não descarta a possibilidade da fonte de sangramento ser o abdômen. E aí como nós podemos controlar a hemorragia, né? Inicialmente nós temos que fazer a reposição volêmica, depois podemos fazer os hemocomponentes, né? Cada hospital tem o seu protocolo de transfusão maciça, depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas cada local tem, então é importante fazer a transfusão de hemocomponentes. O ácido tranexâmico também está indicado em alguns protocolos de transfusão maciça, e se for o caso, também uma forma de controlar a hemorragia é a cirurgia o mais precoce possível, para evitar que esse paciente entre num ciclo vicioso e piore o quadro clínico dele. Aqui vale a pena a gente falar um pouco sobre os exames de imagem, né? É o point of care ultrassom, né? Aquele ultrassom à beira do leito. Nesse sentido, no trauma, entra o protocolo FAST. Em alguns casos, a gente já está usando o protocolo EFAST, que é o FAST estendido. Mas no protocolo FAST, que a gente vai relatar aqui no tratamento do trauma abdominal, é importante determinar duas coisas, né? Então, o protocolo FAST ele está presente para responder a duas perguntas. Há líquido livre no saco pericárdico e há líquido livre abdominal. Então, essas perguntas são as que devem ser respondidas com o protocolo FAST, né? O protocolo FAST utiliza ultrassom portátil, muitas vezes difundido, onde você tem um probe, você acopla no seu próprio celular ou no seu tablet, né? E você está muito bem difundido. Qualquer médico com treinamento mínimo é capaz de realizar esse protocolo e responder essas perguntas, né? Então nós temos 4 janelas: a janela subxifoide, que é a janela pericárdica, e nós temos 3 janelas para o abdômen: a janela do espaço hepatorrenal, que é a direita, né? A janela do espaço esplenorenal, que é a esquerda, e a janela suprapúbica. Então esses são os 4 pontos do protocolo FAST para que nós avaliamos. No EFAST, que é estendido, nós temos as janelas para avaliar o trauma torácico, torácica do direito e torácica esquerda.
Então vamos lá. A janela pericárdica, como a gente já falou, ela é subxifoide. O transdutor deve ficar inferior ao apêndice xifoide, direcionado para cima. E na imagem a gente vai ver, como vocês estão vendo, a gente vai ver Não estou conseguindo botar aqui. Como é que bota? Ah, tá aqui. Então, gente, aqui vocês estão vendo, ó, a janela pericárdica, né? No desenho aqui esquemático, ó. A gente vem aqui o coração. E o ar, esse aqui líquido preto, essa parte preta, toda essa parte preta aqui é líquido. No FAST, como é ultrassom, tudo que é preto, tudo que é anecoico é líquido. Né? Então aqui a gente tem a imagem mostrando átrio direito, ventrículo direito, aqui ó, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. E aqui no exame, ó, esse aqui é o exame normal, e aqui a gente vê, ó, aqui a gente vê o sangue, ó, ao redor do saco pericárdico, e aqui no desenho esquemático a gente vê direitinho, ok? No protocolo FAST do espaço hepatorrenal, o transdutor ele é colocado na linha axilar, entre a linha axilar anterior e a axilar média, do lado direito, entre o sétimo e o 12º espaço intercostal. Como o fígado é grande, ele rechaça o rim mais para baixo, então o espaço hepatorrenal ele se localiza um pouco mais baixo que do lado esquerdo. Né? Então a gente coloca o transdutor na linha, entre a linha axilar anterior e média, né? Entre o sétimo e o 12º espaço intercostal. E aqui a gente vê, o que é que a gente pode ver aqui no... Opa, só um momentinho. O que é que a gente pode ver no espaço hepatorrenal, né? Então a gente vai ver o fígado. Deixa eu tentar. Opa. Ó, a gente tem aqui o fígado, ó. Aqui a gente tem o rim. Aqui a gente tem o diafragma. E aqui a gente tem o pulmão, certo? Então, assim, esquematicamente, aqui a gente tem o fígado. Aqui a gente tem o rim. Aqui a gente tem o pulmão. E o líquido, geralmente, ele fica aqui, ó. Entre o fígado e o rim. Ou, mais frequentemente, aqui, ó. Entre o fígado e o diafragma, né? Aqui a gente vê claramente, ó, o líquido entre o rim, aqui o rim, e aqui o fígado, ó, líquido, ó, essa parte anecoica preta, né? E aqui a gente também tem um pouquinho de líquido aqui, ó, entre o fígado e o diafragma, né? Então aí a gente caracteriza presença de líquido no espaço hepatorrenal, né? No espaço esplenorenal, como o baço ele é menor do que o fígado, né? Então a gente vai, ele fica um pouco mais posterior, né? Então a gente vai localizar, vai colocar o transdutor na linha axilar posterior, um pouco mais alto que do lado direito, entre o sétimo e o oitavo em espaço intercostal, e vamos semelhante ao que a gente faz com semelhante com o que a gente fez com o espaço hepatorrenal,
a gente vai fazer aqui também no espaço espleno-renal. Então aqui a gente tem o rim esquerdo, aqui a gente tem o baço, né? E aqui é o espaço entre o rim e o baço. Aqui o diafragma e aqui o pulmão. Ó. Na imagem esquemática aqui, ó, a gente tem aqui, ó, pulmão, rim e o baço. E o líquido ele pode estar tanto aqui entre o rim e o baço, que é o espaço hepatorenal, mas geralmente a gente vê mais aqui, ó, entre o baço e o pulmão e o diafragma, né? Então esse líquido anecoico aqui, ó, essa imagem anecoica preta que tem aqui, ela tá entre o baço e o diafragma, né? E aqui, gente, a gente tem, ó, o líquido livre, essa parte anecoica aqui na imagem propriamente dita, essa parte preta aqui, ó, é o líquido entre o rim e o baço. Aqui a gente tem um baço, aqui tem um rim e o líquido, essa parte escura, está aqui. Se a gente for um pouquinho mais para cima, a gente consegue ver que tem um pouquinho de líquido aqui também entre o baço e o pulmão, certo? Então, e a última janela que a gente avalia é a janela da região suprapúbica, né? Onde a gente coloca o transdutor logo acima da síntese pública e inicia fazendo uma varredura, né, nas direções do pé do paciente. Aí a gente vai identificar a bexiga, que também tem uma estrutura anecoica, porque a bexiga está repleta de urina, geralmente, né? E a urina dentro da bexiga aparece de uma forma anecoica, né? Então a bexiga deve ser vista tanto na visão longitudinal como na transversão, tá só? E a gente vai avaliar se existe presença de líquido fora da bexiga, né? Tanto no espaço do fundo de saco posterior em mulher ou no espaço vésico-prostático no homem. Então aqui, gente, vamos mostrar aqui de novo, aqui, ó, para vocês verem, ó. Aqui a gente tem esquematicamente, a gente tem aqui, ó, a bexiga, ó, aqui no homem, ó, e aqui o líquido livre, ó, por fora da bexiga, ó. E aqui na mulher, ó, a gente tem o útero, a bexiga e o líquido livre aqui, posterior ao útero, né? Então aqui a gente tem a imagem, ó, vendo a bexiga, toda essa imagem anecoica aqui, ó, é a bexiga. E fora da bexiga a gente tem aqui, ó, líquido livre aqui fora da bexiga. Então, é um protocolo fácil de ser feito, com a curva de aprendizagem rápida, que todo médico que trabalhe com emergência deveria estar apto a realizar. É fácil, é rápido, demora muito pouco tempo e ajuda muito na avaliação do paciente, certo? Então, gente, baseado nos exames de imagem, a gente tem um algoritmo muito utilizado e muito simples que a gente tem, baseado no protocolo FAST. A gente faz o FAST. Se o FAST dá positivo, a gente, depois que o FAST der positivo, a gente tem que avaliar se o paciente está estável ou se ele está instável. Se o paciente está... Opa, só um momentinho. Deixa eu colocar aqui que fica mais fácil. Então a gente vai ver o FAST. Se o FAST dá positivo, a gente vai ver se o paciente está estável ou se o paciente está instável. Se o paciente estiver estável, ele vai para a tomografia. A tomografia ela é um exame que deve ser realizado somente em pacientes estáveis, certo? É um procedimento que muitas vezes demora e a gente não pode postergar o tratamento do paciente em vista à realização de um exame. Então, fica na cabeça de vocês. Tomografia é para paciente estável. Não se faz tomografia em paciente instável. Na tomografia a gente vai poder avaliar a presença de lesões específicas de órgãos intraabdominais, né? Ou lesões de retroperitônio, ou lesões que a gente não conseguia ver facilmente, mas a gente só pode solicitar esse exame se o paciente estiver estável. Se ele fez o FAST e o FAST deu positivo e ele está instável, então esse paciente tem que ir para o centro cirúrgico. Paciente instável, FAST positivo, centro cirúrgico. Todavia, se você faz o FAST dá negativo, esse paciente está estável, ele pode ir para a tomografia, certo? Ou podemos observar, certo?
esse paciente. Mas também podemos solicitar uma tomografia, porque nem sempre, como a gente falou, um exame totalmente negativo, um FAST negativo, pode descartar a presença de uma lesão abdominal. Então sempre fique de olho. Então, e sempre fique com isso na cabeça. Paciente clinicamente sem nenhum sintoma, paciente com FAST negativo, pode ainda ter lesão abdominal? Pode. Então, fica essa lembrança para vocês. Se a gente realizar o FAST deu negativo, mas ele ainda continua estável, então esse paciente está sangrando por algum canto. Ele pode ter um sangramento extraabdominal, por algum outro foco que a gente não está conseguindo identificar, então nós temos que ir atrás disso, né? Ou ele pode ter também uma fonte de sangramento abdominal, mas que seja retoperitoneal, por isso que a gente não está vendo. E esse paciente pode, inclusive, evoluir para uma indicação cirúrgica, mesmo com FAST negativo, se for descartado qualquer outro local de lesão, de fonte de sangramento. Isso restar só o abdômen, então a gente pode indicar uma laparotomia. É melhor uma laparotomia branca do que esse paciente evoluir desfavoravelmente. E muitas vezes nós identificamos um sangramento retroperitoneal por lesões de órgãos retroperitoneais, né? Então a indicação cirúrgica ela pode sim estar presente no paciente com FAST negativo. A gente colocou aqui o lavado peritoneal diagnóstico porque o lavado ele está cada vez mais em desuso, né? O lavado é um procedimento invasivo, onde você incisa na proximidade do umbigo, você incisa o abdômen, abre, coloca um catéter, coloca líquido e depois aspira esse líquido e avalia esse líquido em termos de celularidade e de hemácia e sangramento, né? Então, é um exame invasivo, né, que praticamente foi hoje substituído pelo FAST. O FAST é um exame muito mais simples, muito menos invasivo, com menos taxas de complicações e que responde rapidamente à nossa pergunta se há ou não presença de líquido intraabdominal. Então, vale aqui a gente ressaltar que o lavado peritoneal diagnóstico, o LPD, né, que era utilizado há muito tempo atrás, né, praticamente está em desuso na prática clínica. Outros exames de imagem que a gente pode lançar mão, como a gente já falou, a tomografia computadorizada, vale mais uma vez salientar que a tomografia computadorizada ela deve ser com duplo ou triplo contraste, ela deve ser utilizada em pacientes estáveis. Com a tomografia a gente pode ver imagens de lesões de vísceras abdominais, podem ver estruturas musculoesqueléticas, podemos ver um detalhamento das lesões que esse paciente possa ter e a evolução dessas lesões. O raio-x também pode ser importante para ver fraturas de arcos costais, presença de trauma torácico associado, lesões de sínfise púbica, né? Então, todas essas lesões associadas que podem estar associadas, uma lesão de diafragma, né? Você pode evidenciar com a presença da sonda nasográfica dentro do tórax, né? Muitas vezes você vê que esse paciente tem uma lesão de diafragma, ele vai ter uma hérnia diafragmática, traumática, que muitas vezes vai precisar de um tratamento cirúrgico, uma vez que configura uma violação da cavidade abdominal por essa hérnia traumática, com herniação de conteúdo abdominal para dentro do tórax, né? E se houver rompimento, pode levar a lesões sérias, se passadas desapercebidas. Então, também é importante a presença do raio-x de tórax na avaliação por imagem desse paciente. Bem, avaliado, quais seriam o nosso tratamento, né? Quais seriam as medidas iniciais que nós deveríamos fazer? Como nós falamos, o trauma abdominal ele está situado no C da avaliação do ABCDE do paciente politraumatizado. Então, esse paciente ele está muitas vezes em choque hipovolêmico hemorrágico. Então, nós temos que fazer o quê? A reanimação volêmica. Geralmente a gente faz com ringalactato ou soro fisiológico a 0,9%. Então, a gente muitas vezes prefere o ringalactato para evitar uma acidose hiperclorêmica nesse paciente, que muitas vezes, se você infunde muito soro fisiológico, você pode causar essa condição no paciente, né? Hoje em dia, a gente não preconiza mais aquela
reanimação vigorosa com 2 litros de ringa lactato, porque a gente sabe que hoje o ideal é que a gente faça essa reanimação volêmica guiada por metas. Apenas se esse paciente apresentar pressão arterial sistólica em torno de 80 a 90, isso se ele não tiver TCE. Se ele tiver TCE, só se ele tiver abaixo de 110, né? Por que isso? Porque a gente começou a observar que muitas vezes o paciente tinha uma lesão abdominal, né? Uma lesão sangrante, por exemplo, uma laceração de fígado de baço, um hematoma de fígado de baço. Os mecanismos compensatórios de coagulação e de controle, eles tinham sido desenvolvidos pelo organismo e de uma certa forma estavam contidos o sangramento desses pacientes. A partir do momento que a gente faz uma reanimação volêmica vigorosa, a gente aumenta rapidamente a pressão desse paciente e aquele paciente que não estava sangrando acaba voltando a sangrar novamente, piorando a situação dele, expoliando fatores de coagulação, expoliando de sangue. Então, não era benéfico essa reposição volêmica agressiva. Então, a gente faz uma reposição volêmica para manter essa pressão arterial sistólica em torno de 80 a 90. Então, isso foi uma mudança que houve na abordagem da reanimação volêmica dos pacientes, principalmente associada ao trauma abdominal. Os hemocomponentes também devem ser feitos de acordo com o protocolo de transfusão maciça, né? Que é o PTM, né? Cada hospital a gente tem o seu protocolo de transfusão maciça e geralmente a gente usa na proporção 1 para 1 para 1, ou seja, um concentrado de hemácia para um plasma fresco congelado para um concentrado de plaquetas, né? No IJF a gente usa o ABC Score, né? Que é o paciente que tem que ter pelo menos 2 dessas quatro alterações que a gente vai citar para vocês. Então ele tem a pressão arterial sistólica menor ou igual a 90, né? Frequência cardíaca, ritmo cardíaco maior ou igual a 120, um FAST positivo ou uma lesão penetrante de abdômen, né? Se ele apresenta duas, pelo menos, dessas alterações, ele se enquadra no protocolo de transfusão maciça e deve ser indicado também um concentrado de hemácia para um plasma fresco congelado para um concentrado de plaquetas. O ácido o ácido tranexâmico, existem estudos, né, mostrando que nas primeiras 3 horas do trauma ele pode ser benéfico no tratamento. Se passar das 3 horas, o estudo não mostrou que tinha benefício fazer o ácido tranexâmico, né? Então, se o paciente chegou no local do seu atendimento e tem menos de 3 horas do trauma, você pode fazer 1 grama de ácido tranexâmico. Naqueles pacientes que fizeram, a gente faz em bolos, né, 1 grama, se isso aconteceu nas primeiras 3 horas. E também o trabalho fala que nesses pacientes que você conseguiu fazer o bolos nas primeiras 3 horas, ele também vai se beneficiar se você fizer mais 1 grama nas 8 horas seguintes, né? Então você faz uma bomba de fusão, calcula ali para esse 1 grama correr nas 8 horas seguintes, né? E também, muitas vezes, você tem que indicar a cirurgia de imediato para controlar o sangramento desse paciente e tratar as lesões associadas, né? Nesse contexto, cabe muito relatar a cirurgia do controle de dano, né? Que é uma cirurgia que ela está visando principalmente tirar o paciente daquela situação crítica, né? Ela consiste numa laparotomia exploradora abreviada, basicamente para o controle da hemostasia e controle da contaminação, ou seja, lavar a cavidade abdominal, tamponar, controlar as lesões hemorrágicas, muitas vezes sem fazer a sutura primária, muitas vezes com packing, né, que a gente coloca compressas em torno das lesões, principalmente para controlar esse sangramento. Permanece esse paciente numa unidade de cuidados intensivos, ou seja, no UTI, né, controlando todos os sinais vitais e a evolução desse paciente, e programa 1, 2 ou 3 reabordagens cirúrgicas para ver
se esse paciente já saiu da situação de risco hemorrágico e depois reparar as lesões abdominais que esse paciente possa ter. Então, ou seja, é uma cirurgia para controlar o dano. Pacientes extremamente graves, pacientes com risco iminente de vida, com sangramento ou com contaminações ou com lesões abdominais muito graves, cujo tratamento definitivo pode levar mais exfoliação do que benefícios para esse paciente. Então, esse conceito de cirurgia controladora de dano também está muito difundido no trauma. Outra forma de tratamento, que aqui no nosso meio nós ainda não temos disponível por conta do custo, é o controle de sangramento através de angiografia e embolização. Então, é um método minimamente invasivo, onde através de um exame contrastado dos vasos a gente consegue localizar exatamente onde aconteceu esse sangramento, né? E através da embolização, ou seja, da embolização desses vasos, a gente consegue o controle do sangramento. Isso é muito utilizado, né, naquelas lesões de difícil acesso, né, onde você tem um sangramento em locais de difícil acesso, principalmente aquelas lesões pélvicas, né, hematomas retoperitoneais, onde você tem um sangramento difuso e você não consegue controlar esse sangramento por via cirúrgica. Muitas vezes a arteriografia com embolização seria a principal e a mais indicada por ser um procedimento simples, minimamente invasivo e que pode resolver muitos casos de sangramento em áreas de difícil acesso cirúrgico. Obrigado, gente. Era mais ou menos isso que a gente tinha para falar dessa conferência. Espero que vocês tenham gostado.